Bom dia, olá pessoal. Hoje eu vim aqui para deixar mais uma mensagem para vocês. Nessa segunda-feira que se inicia, mais uma semana, aonde iniciamos nossos sonhos, nossos projetos, né? Aonde a gente recomeça, né? Energizados, motivados para continuarmos o nosso trabalho, as nossas tarefas diárias. E nessa semana eu quero iniciar deixando uma mensagem para vocês sobre Maria de Betânia, né? A mulher que escolheu estar aos pés de Jesus. Por que iniciar a semana com essa mensagem? Deus tocou no meu coração de vir falar com vocês, não só mulheres, mas com qualquer pessoa que irá ver esse vídeo, né, essa mensagem, sobre as nossas tarefas nos sugarem, as nossas tarefas nos deixarem afadigadas, ansiosas. É sobre isso que eu vim falar com você hoje. Deus tem colocado no meu coração sempre falar para mulheres, levar um pouco da minha experiência. Não é nem experiência, irmãs, é a minha vivência. É no que Deus vem me transformando dia a dia. E às vezes a gente vem contar a bênção, mas a gente não fala como que nós alcançamos a bênção. A bênção está ali na mão de Deus, para Ele nos entregar a qualquer momento. Mas é nós que temos que entender como fazer para que essa bênção chegue. Porque às vezes a gente passa anos e anos esperando a bênção e a bênção não chega. Mas é porque a gente não entende como que a gente vai fazer para essa bênção chegar. E eu participei há pouco tempo de um culto de mulheres e aonde Deus colocou no meu coração: não conte só a bênção. A bênção é consequência da tua obediência, é consequência da tua renúncia. Compartilhe com as mulheres, com quem você conhece, como que você conseguiu a bênção, qual foi o passo, o que você priorizou para você alcançar essa bênção. Porque a promessa de Deus está ali na vida de todos. Todos têm promessa. Ou para levar uma palavra, ou para acolher. Mas todos têm promessa. E a bênção é para todos. Aí vão dizer: não, irmã, não é para todos, não. Não é, não. Mas se nós entendermos que para priorizar Jesus é o mais importante, Jesus vai abençoar. A questão é até onde você não tem vergonha de falar de Jesus. Porque eu muitas vezes tinha vergonha de falar de Jesus. E ia dizer: meu Deus, aquela menina tá louca, porque todo crente é louco, nem todo cristão é louco. Mas eu às vezes tinha vergonha de falar de Jesus. Eu tinha vergonha de falar do que Deus tinha feito na minha vida, do que Deus tinha melhorado na minha vida. E a minha vida não andava. A minha vida era fatigada. A minha vida andava 2, 3 passos, voltava 10 para trás. E mesmo eu conhecendo a palavra, mesmo eu sendo batizada, participando de cultos, a minha vida não andava. Eu era uma mulher que decidia fazer coisas e de repente desandava. E aí de repente eu fui mudando a minha forma de conversar com Jesus. Eu fui mudando a minha forma de falar com Jesus. Ao invés de pedir direção, somente direção, eu comecei a perguntar para Deus aonde eu estava errando. E fui abrindo minhas feridas para que Ele curasse.
Não vou fugir da palavra de referência deste vídeo, porque eu priorizava o trabalho, eu priorizava as minhas tarefas. Eu tinha que primeiro terminar tudo que eu tinha para fazer, para depois procurar conversar com Jesus. Aí às vezes eu estava cansada, eu não falava, eu dormia, ou não ia num culto porque trabalhei o dia inteiro e estava cansada. Então foi uma troca de hábito que Deus foi me mostrando. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. A nossa referência está em Lucas 10, versículos 38 e 42. Marta e Maria, as duas irmãs, que receberam Jesus em sua casa. Cada uma fez uma escolha. E eu quero dizer aqui que eu não estou dizendo que Marta estava errada, que Maria estava certa ou vice-versa. Eu estou dizendo que uma priorizou receber de uma forma e outra priorizou receber de outra forma. Porque nós temos um pouco de Maria, nós temos um pouco de Marta. E para que você entenda essa palavra de forma simples, porque às vezes falam e a gente não entende. Uma priorizou receber Jesus com a casa organizada, limpa, oferecendo comida, que a forma que ela entendeu que ela tinha que receber Jesus na casa dela era oferecendo um banquete, era fazendo as tarefas, era fazendo aquele almoço para Jesus, oferecendo um bom vinho, uma água, frutas. Ela entendeu que se ela recebesse Jesus daquela forma, ela estaria priorizando o tempo dela com Jesus. Era uma forma que ela encontrou de receber Jesus na casa dela. Já Maria, ela optou simplesmente por dizer: não, eu vou me sentar aqui aos teus pés e ouvir somente o que o Senhor tem para me ensinar. Ela também não estava errada, porque primeiro ela ia ouvir para depois fazer as suas tarefas. Você entende que uma optou por fazer as tarefas para receber bem Jesus, para depois assentar-se e ouvir o que ele tinha para ensinar. E a outra fez o inverso. Eu vou escutar primeiro, eu vou alimentar o meu espírito, para depois eu fazer as minhas tarefas. E às vezes é aí que está a nossa virada de chave. Aquele dia que está perturbado, aquele dia que está carregado, aquele dia que você está tão afadigada, tão ansiosa, que você não consegue às vezes fazer nada, que você não consegue fazer. Você não consegue fazer absolutamente nada. Porque você está afadigada de tanta coisa para fazer. E aí vem essa palavra para te dizer: primeiro escuta a voz do Senhor. Primeiro busque Ele para iniciar o seu dia. Às vezes a gente levanta de manhã atrasada ou dormiu um pouco mais. E aí você vai fazer outras coisas ao invés de procurar, fazer uma oração, dizer bom dia, Jesus, obrigado por esse dia. Mas para que você entenda o agir de Deus e para você receber as suas bênçãos, são processos que você tem que fazer. Cada dia é uma coisa diferente. Um dia Jesus vai te ensinar uma coisa, outro dia ele vai te ensinar outra, ou às vezes ele vai voltar e vai repetir o que ele já colocou para você. Mas a intenção aqui é te dizer que todas nós temos tarefas, todos nós temos o nosso trabalho. Mas no momento em que nós decidimos, primeiro, colocar aos pés de Cristo, para agradecer, para consagrar o seu dia e ouvir o que ele tem para dizer naquele início de manhã ou naquele início de tarde,
né? O teu dia, ele é perfeito. Você vai ver que parece que as horas se multiplicam, as tuas tarefas diminuem, porque Deus prepara o melhor para nós. E a passagem de Marta e de Maria não é para dizer que uma foi melhor que a outra. Não. É para dizer que tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo na nossa vida tem um propósito. O simples dia de uma dona de casa levantar para fazer o café para tomar, para lavar a louça, para lavar a roupa, para fazer o almoço, tem um significado para Deus. E na tua vida também tem. Porque a gente, quando recebe alguém na nossa casa, a gente recebe com a casa organizada. A gente faz um doce, a gente faz um almoço, a gente faz um mate para a pessoa tomar. Porque nós entendemos que a forma de agradar uma pessoa, comida é afeto, comida é amor. Então a gente recebe as pessoas dessa forma. E Marta entendeu que para receber Jesus na casa dela era esta forma. Não que ela não quisesse ouvir o que o mestre tinha para falar, mas no entendimento dela, fazer um bom banquete era uma forma de agradar a Jesus. E naquele momento Jesus só queria que ela sentasse e ouvisse, mas ela ainda não estava com os ouvidos atentos para entender. Já Maria optou por sentar e escutar os ensinamentos do mestre. Mas é nisso que eu quero te dizer. Nós temos um pouco de Marta, um pouco de Maria. A ideia aqui é fazer que você entenda e que você comece a colocar na sua vida um hábito de primeiro buscar a Jesus. No início a gente vai esquecer um pouco, vai levantar, vai correr, vai fazer, mas depois você vai colocando em prática e você vai ver que já está no automático. Você levantar e buscar primeiro a Jesus. A dizer, Jesus, eu entrego o meu dia a Ti. Eu entrego o meu dia a Ti. A minha casa, o meu trabalho, os meus filhos. Que nesse dia que se inicia seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. E deixe o dia rolar. Entregue na mão daquele que te direciona, aquele que sabe o que vai acontecer e tem o melhor para nos dar. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos priorizar o que é mais importante. Não vamos julgar, não estamos para julgar nem Maria nem Marta, mas para entender que a forma como a gente faz no nosso dia a dia pode atrasar uma bênção. Que é isso que eu queria deixar para vocês. Vamos priorizar. Vamos começar a nos olhar e mudar os nossos hábitos. Às vezes a gente muda hábito alimentar, a gente vai para uma academia, né? A gente começa a mudar para que o nosso físico melhore e o nosso espiritual. Como é que fica? A gente melhora o nosso espiritual, a gente fortalece o nosso espírito, fazendo renúncias também, mudando os nossos hábitos. Talvez a gente esteja priorizando mais o trabalho do que buscar a palavra, né? E aí a gente para e pensa, mas não deu certo, por quê? O que faltou? E aí lançamos nossas frustrações ao vento e palavras ao vento que não vão nos agregar, que não vão nos edificar. E às vezes só falta isso. Levantar e se colocar na presença. O simples abrir os olhos e agradecer. Deus, obrigada pelo sopro da vida.
Obrigado por mais um dia, Senhor. Às vezes a gente pega e faz o quê? Olha para o celular. E aí a nossa carne está tão barulhenta e o nosso espírito quer falar e nós não conseguimos escutar. Então, meus amigos, que saibamos priorizar as nossas tarefas, que nós saibamos colocar o que é mais importante em primeiro lugar. Era essa a mensagem que eu queria deixar para você nesta manhã, nessa semana que se inicia, e que Deus venha abençoar grandemente todos os teus projetos. Amém?